Olá! Espero que estejam bem, que tenham concluído da melhor forma o estudo do nosso módulo 2 sobre a jornada do louco e os arcanos maiores. E agora nós vamos começar o nosso módulo 3, onde vamos conhecer os arcanos menores. Portanto, vamos lá. Em relação aos arcanos menores, o texto do livro O Tarô Mitológico é muito suficiente para a gente não precisar de nenhum material extra de apoio, né? Então, fica aí a dica. Do jeito que está ali, está muito bem explicado, como todo livro, né? Na parte dos arcanos maiores também. Só que como os naipes, né, estão separados por histórias, né, por mitos, e cada carta de 2 a 10, tirando o Ás e as cartas da corte, vão seguindo uma sequência, né, de cada narrativa. Então fica muito tranquilo, então, nós não vamos precisar de nenhum material de apoio aqui. O texto desse livro Tarô Mitológico supre perfeitamente. Ok? Cabe mencionar aqui que os arcanos maiores, eles contêm os menores, né? Ou seja, a dimensão que os arcanos maiores ocupam, né, no tarô é muito maior, muito mais abrangente do que a dimensão dos arcanos menores. Os arcanos menores, eles vão dialogar com os maiores, né? E assim, não é uma questão de hierarquia, mas uma questão de interação e complementação das informações, né? Mas a título da totalidade do tarô, né, a complexidade maior ela está diretamente relacionada com os arcanos maiores, né? Então, isso também é um detalhe aqui que é importante a gente trazer para poder perceber, né, aonde que cada grupo dessas cartas está contido, né, nesse conjunto, nessa totalidade do tarô. Então, lembrando lá do módulo da introdução, o módulo 1, os arcanos menores vão se correlacionar diretamente com os 4 naipes. E aí, quem lembra o nome desses 4 naipes? O pessoal que costuma jogar carta, né? Baralho comum, vai lembrar fácil, mas tem pessoas que não têm contato, né? Então, bota a memória aí para funcionar e vamos ver se a gente lembra o nome de cada naipe desse aqui. Tem gente que fala o balãozinho, a florzinha, o coraçãozinho, né? A plantinha diferente da florzinha, né? Isso aqui está indo diretamente para uma pessoa que quando assistir o vídeo vai morrer de rir. Então vamos lembrar o nome desses naipes. Então, esse aqui vai ser o ouros, paus, espadas e copas. Além disso,
né, eles se relacionam com as funções básicas, né, do nosso psiquismo e com os 4 elementos. Vocês lembram aí quais seriam? Vamos pensar aí, para a gente automatizar isso, né? Agora a gente está indo para conhecer mesmo os arcanos menores e nos preparando para as leituras de jogo, né? Então, quais são as funções básicas do nosso psiquismo e quais são os elementos? Puxa da memória aí. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo. Eu vou passar para frente. Então, Ouros está relacionado com a sensação, Paus, intuição, Espadas, pensamento e Copas, sentimento. Então, tipo macete de vestibular. 2 funções terminam em mento e 2 funções terminam em são. Fica mais fácil para a gente memorizar, né? Pensamento, sentimento, sensação, intuição. Não tem como esquecer mais, né? Então, Ouros, sensação, Paus, intuição, Espadas, pensamento, Copas, sentimento. E em relação aos elementos e as funções básicas, vamos lá. Ouros, elemento terra. Paus, elemento fogo. Espadas, elemento ar. Copas, elemento água. Ok? Então, os 4 naipes: ouros, paus, espadas e copas, né? Função: ouros, sensação, paus, intuição, espadas, pensamento, copas, sentimento. Elemento: ouros, elemento terra, paus, elemento fogo, espadas, elemento água, espadas, elemento ar e copas, elemento água, ok? Espadas, ar. E aqui o quadro completo, né? Os naipes, as funções básicas psicológicas e os 4 elementos. Espadas, pensamento, ar. Copas, sentimento, água. Paus, intuição, fogo. Ouros, sensação, terra. Eu coloquei essa observação aqui porque nunca é demais lembrar, né? Desde o início do nosso estudo, eu tento, da melhor forma, embasar o nosso estudo em alguma fundamentação teórica. A gente conseguiu muita coisa trazendo os conceitos de Jung, né? Inclusive essas 4 funções básicas, né? Da nossa psique, elas foram trazidas por Jung. Só que essa questão dos elementos e os naipes é uma correlação empírica, né? No campo da observação. É uma forma de conhecimento, sim, né? Porque na prática a gente observa que isso dá certo, né? Então, eu sempre gosto de trazer essas informações para a gente se situar, né? Então, onde que dá para a gente se embasar melhor, tentando dar
uma base teórica para esse campo do conhecimento, e onde isso não é possível, o que não quer dizer que invalide essa forma de conhecimento, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, na zona rural de Teresópolis, no estado do Rio, o pessoal fala aqui que a gente não pode fazer poda nas árvores em meses que contenham a letra R, né? E a gente isso é uma forma de conhecimento empírica, né? As pessoas sabem disso, porque, né, a prática mostra para elas que isso acontece. Aí, nesse caso, a gente até consegue tentar aprofundar isso e buscar uma base teórica, né? Tem a ver com as estações de chuva e estiagem e por aí vai, né? Mas isso é uma observação empírica e é uma forma de conhecimento, né? Que não dá para ser validada cientificamente, mas a gente valida no que concerne à observação dos fenômenos, né? Então, o embasamento teórico aqui ele sai dessas 4 funções, né, que Jung trouxe para a gente. E o resto aqui a gente faz uma correlação baseado no empirismo, tá? Na prática, do dia a dia, da observação dos fatos, dos fenômenos. Cabe lembrar que essas 4 funções elas têm a ver com a consciência. Então, lembrando lá do módulo 1, o consciente é a parte que ficaria naquela analogia com o iceberg de fora da água, né? Então, é a parte que a gente tem que nos permite estarmos em alerta, né? Acordados, processando informações, né? E o ego, que é o centro processador de todo consciente, né? Trabalha muito em cima dessas 4 funções básicas psicológicas, né? Pensamento, sentimento, sensação, intuição. Ok? Mas isso não quer dizer que os arcanos menores não sejam arquétipos como os arcanos maiores, né? É óbvio que são, né? Eles entram no nosso psiquismo da mesma forma, né? Via símbolos lá do inconsciente coletivo para o inconsciente pessoal para o consciente, né? E eles vão ser trabalhados, né, numa forma associada com as 4 funções a nível de consciente, mas eles são arquétipos da mesma forma que os arcanos maiores, né? Porque a psique ela contém lá os fluxos energéticos, né, que passam por esses níveis de consciência, né? Então, isso vale para os 2 tipos, para os arcanos menores e os arcanos maiores, tá bom? A estrutura do tarô, a gente já viu também lá no módulo 1, consta de 22 cartas, né, que fazem parte lá da jornada do louco, que são os arcanos maiores, e 56 cartas que constituem os arcanos menores, né? Aqui nós já vimos, e agora nós vamos entrar nessa parte aqui, vamos conhecer a simbologia, porque são arquétipos, dos arcanos menores, né, de cada naipe. Espadas, copas, ouros e paus. Também lembrando lá do módulo 1, da introdução, como que a gente trabalha com essas cartas, né, na prática de tiragem de cartas em jogos, né? Então, a gente pode tirar utilizando as duas, né, as duas partes do baralho,
os arcanos maiores junto com os arcanos menores, e aí a gente vai estar trabalhando com o método conhecido como método europeu. Então, aqui no exemplo, a gente tem aqui, ó, a Imperatriz com o 6 de paus. Então, um arcano maior com um arcano menor. E aqui isso também, né? Sempre um maior com um menor. Ó. Então, você tira primeiro as maiores, né? Embaralha, corta o baralho e dá para o consulente escolher as cartas. Né? Então, primeiro você faz isso com os maiores, depois você pega o grupo das 56 cartas dos arcanos menores, faz a mesma coisa e vai colocando na mesma ordem de tiragem, lado a lado com as que já foram tiradas dos arcanos maiores. Né? E se o jogo for online, você estabelece um critério de escolha. Né? Tem muita gente que o próprio tarólogo escolhe as cartas e você pode criar um jeito do consulente escolher lá a carta. Então, o método europeu trabalha com os maiores junto com os menores. E temos também o método estadunidense, onde a gente mistura as 78 cartas do tarô e faz o jogo, né? Aí já não tem mais aquela apresentação que tem no método europeu, um arcano maior do lado de um arcano menor. Aqui é tudo misturado e você vai escolhendo, né? E o jogo vai saindo. Aqui é um exemplo, a mandala astrológica, onde a gente não tem mais o arcano maior do lado do menor, né? Então é misturado. Olha, por exemplo, aqui eu tenho a Lua, que é um arcano maior, tá vendo? Temperança, arcano maior, eremita, arcano maior, e aqui já tem um ás de copas, um arcano menor. Eu tenho aqui na posição 5 o 3 de paus, que é um arcano menor. Olha, o Papa aqui ó, na 6, na casa 6, que é o Papa, na casa 7 a Torre. Já aqui na casa 8, de novo um arcano menor, que é o 4 de espadas. E assim vai. Né? Então a gente mistura arcanos maiores com arcanos menores no próprio jogo. A papisa, o louco, o diabo, o rei de ouros e a justiça aqui no meio. Tá certo? Então ou a gente joga arcano maior junto com o menor ou mistura tudo. Nunca, né, na prática que eu faço, só o menor. Porque se o arcano menor está contido no maior, né, vai perder muito a possibilidade de uma informação precisa numa leitura de jogos. Tá bom? Então, ou arcano maior junto com o menor, no método europeu, ou tudo misturado, o método estadunidense, e nunca somente os arcanos menores. Tá bom? Também, só para lembrar, isso a gente já viu lá na introdução, que os arcanos maiores, eles estão intrinsecamente relacionados aos 4 elementos. Né? E isso na dimensão da nossa consciência. Né? Porque tanto os maiores quanto os menores lidam com todo a psique. Tá bom? Quando a gente fala de consciente, então os arcanos maiores trabalham com os 4 elementos. Alguns muito bem explicitados. Por exemplo, o mago. Né? Lembra que o mago ele faz lá a magia, onde ele mistura os 4 elementos que ficam lá na mesa e aí ele transforma em ouro. Né? Também simbolicamente em relação à alquimia. Né? A carta do mundo também, vem os 4 elementos bem, né, em alto relevo na carta,
Mas todos os arcanos maiores têm essa relação, enquanto que os menores apenas há um elemento, né? Ou paus, ou espada, ou ouros, ou copas. Né? Isso também é uma diferença. Daí a gente já vê que a amplitude, né, dos arcanos menores é bem menor em relação aos maiores, tá bom? Então, os menores eles vão estar apenas relacionados a um dos 4 elementos. Né? Então, você tem o ás, ou de paus, ou de espadas, ou de ouros, ou de copas, o 2, o 3, assim sucessivamente. Tanto é que os arcanos maiores têm uma faixa de atuação maior do que a dos menores, que os arcanos menores vão estar limitados apenas às experiências do nosso dia a dia, né? As experiências cotidianas. E a partir de agora, eu sugiro que a gente sempre coloque os naipes nessa ordem aqui por um detalhe. Na mandala astrológica, a gente já falou disso, né? De uma forma superficial, quando a gente entrar em práticas de jogos, a gente vai repetir isso com ênfase, né? Naquele desenho, ela forma triângulos de 4 em 4 casas. Né? Você tem um triângulo com a casa 1, 5 e 9, né? 2, 6 e 10, né? E assim sucessivamente, de 4 em 4. E a ordem desses triângulos é exatamente essa, né? Fogo, terra, ar e água. Então você tem o triângulo de paus, que é o triângulo do elemento fogo, da função intuição, formado com a carta 1, você soma 4 com a carta 5, né? Mais 4, 9. 1, 5, 9 é o triângulo do naipe de paus. E assim você tem o triângulo 2, o triângulo 3 e o triângulo 4. Porque antes eu colocava de um jeito para a gente gravar, sempre com aquele macetezinho do cursinho do vestibular. Né? Pensamento, sentimento, intuição, sensação. Gravamos quais são. E agora, por causa da mandala, para a gente, né, automatizar, para fluir melhor na leitura, a gente já sabe a posição dos triângulos, né, para a gente não ficar perdendo tempo com isso. Né? Então vai ser sempre nessa ordem, né? Paus, ouros, espadas e copas, em função dos triângulos que a mandala forma. Ok? Nós temos, dentro dessas 56 cartas, né, divididas por naipe, então cada naipe vai ter essa estrutura. Cartas numeradas de 1 a 10, sendo que 1 é o ás. Né? No tarô mitológico, que é onde a gente vai dar mais atenção, né, nessa parte dos arcanos menores, o ás, que é o número 1, ele é representado por uma personagem da mitologia grega. E as cartas da corte, que são 4 lá, o pajem, né, o cavaleiro, a rainha e o rei, também vão ser, cada um deles, representados por personagens da mitologia grega. E aqui a grande sacada é que do 2 até o 9, eles vão fazer parte de um mesmo mito, da mesma narrativa, da mesma história. E isso facilita bem na hora da gente ler o jogo. Né? Então a gente tem lá 4 mitos, cada um do seu naipe, e a carta do número 2 até o número 9, ou melhor, do número 2, repetindo, do número 2 até o número 10, vão contar a história daquele mito. Né? Então, a carta 2
vai representar um pedacinho da história daquele naipe. A 3 e assim, até chegar na carta 10, que é a história completa, tá? Então, a carta 1, que é o Ás, vai falar de uma personagem. E as cartas da corte, que são 4, cada uma delas vai ter o seu personagem. E de 2 até o 10 vão fazer parte da mesma história, do mesmo mito. Tá bom? E isso vocês vão ver quando a gente entrar especificamente nos naipes, o quanto que isso vai facilitar, principalmente para quem está iniciando a leitura, né? E aí, cada naipe vai ter a sua historinha, o seu mito, a sua narrativa. No naipe de paus, o mito é de Jasão e os argonautas à procura do velocino de ouro. A gente encontra esse nome aqui diferente, em diferentes versões. Tipo, esse aqui, né, Jasão e os Argonautas à procura do velocino de ouro. Tem Jasão e os Argonautas, Jasão e o velo de ouro. Né? O velocino aqui é a pele de um carneiro. Né? Um carneiro lá que tinha a pele, o pelo, né, em ouro. E aí a história se baseia sobre isso daí. No caso do naipe de ouros, o mito vai ser do personagem Dédalo, né? Onde o Minotauro, conhecido por todo mundo, né, da mitologia, faz parte dessa história. Então, cada carta, do 2 ao 10, vai contar um pedacinho dessa história. No caso do naipe de espadas, o mito vai ser Orestes e a maldição da casa de Atreu. Só pelo título, já dá para notar, né, que as histórias elas vão se modificando em função do naipe e da função que ela representa. Né? Então, no caso aqui, o naipe de espadas fala do pensamento, então é uma história voltada muito para o mental. Né? E, no caso do naipe de copas, o mito vai ser a história de Eros e Psique. Então, de uma forma muito feliz, né, o livro Tarô Mitológico ele consegue relacionar muito bem o naipe com o mito. No caso do naipe de paus, que é o naipe do elemento fogo, né, da função básica psicológica intuição, né, nos remete a um gênero de aventura, né? Aquela coisa da paixão pelo objetivo, né? A ação. Então, inclusive, existe até um filme, né? Jasão e os Argonautas. Esse filme acho que é da década de 60, se não me falha a memória. Então, é aquela aventura, né? Tem dragão, tem luta. Né? Então, é muito bem associado o mito com a função e com o elemento, né? Função psicológica e com o elemento. Né? Então, naipe de paus, Jasão e os argonautas. No caso do naipe de ouros, que é a história lá do Minotauro, né? Dédalo, já é uma história voltada para o quê? Para o elemento terra. Né? Então a gente lembra de tudo que envolve o mundo material. Então é uma história que vai falar muito da questão da ambição por bens materiais. Né? A gente vai ver detalhes dessa história quando estudar o naipe de ouros. Então as cartas do 2 ao 10 de ouros vão com cada pedacinho, né? Cada carta vai ser um pedacinho dessa história, dessa narrativa, desse mito. E no caso do naipe de espadas, né? Da função do pensamento,
nós vamos ter essa história. Orestes é a maldição da casa de Atreu, que já seria o quê? Um gênero tipo suspense, né? Mental, aqueles conflitos, né, que a nossa mente trazem, a questão do medo, né? Então, também é perfeito. Nessa parte, o livro traz de uma forma muito feliz, né? A escolha dos mitos com o respectivo naipe. E a gente vai ver isso detalhadamente quando estudarmos naipe por naipe. Então, do 2 ao 10 de espadas, cada carta vai contar um pedacinho dessa história daqui. E aí a gente vai associar isso, né? Vai trazer o quê? Para a nossa prática, né? Lembra que os arcanos menores vão falar especificamente do nosso cotidiano? Então, isso vai representar, numa leitura de jogo, se a gente escolher o método europeu, usando o arcano maior com o menor, ele vai dar um direcionamento na leitura em relação a todas as possibilidades de leitura do arcano maior, né? Então, isso é um fator de facilitação da leitura do jogo, quando a gente coloca o arcano menor junto com o arcano maior, desculpa. Menor junto com o maior. Isso não quer dizer que a leitura do arcano maior fique somente um jogo com os arcanos maiores, que a gente pode fazer também, né? Então, além do método europeu, onde os dois, né, estão lado a lado, do método estadunidense, onde a gente mistura os dois, a gente pode também jogar só com os arcanos maiores, conforme a gente viu lá no módulo de introdução, né? Se os arcanos maiores contêm os arcanos menores, não vai haver menor problema da gente jogar só com os maiores, né? Então, apenas quando a gente coloca os dois lado a lado, né, o arcano menor ele direciona a leitura em relação ao arcano maior. E isso pode facilitar na hora da leitura, principalmente para quem está começando a jogar. E lá no Eros, no mito de Eros e Psique, é óbvio que a gente vai ter um romance, né? Pessoal que gosta aí de história de amor. Então, e o naipe sendo de copas, né? Da função sentimento, elemento água, nada melhor do que um romance, né? Então, também no naipe de copas, cada carta do 2 ao 10 vai contar um pedacinho da história do mito de Eros e Psique, né? Tá aqui então as estrelas do filme. A gente vai ver lá no naipe de copas, né? Então, sempre naquela agora a partir de agora a ordem vai ser sempre fogo, terra, ar e água. Fogo, terra, ar e água. De novo, fogo, terra, ar e água, por causa dos triângulos que a mandala astrológica forma lá no desenho, no modelo de tiragem. Tá bom? Então, beleza. Além das cartas numeradas, de 1 a 10, os arcanos menores também têm as cartas da corte, que são 4 cartas por cada naipe, né? Então, eu vou ter 4 cartas da corte no naipe de ouros, 4 no naipe de paus, 4 no naipe de espadas, 4 no naipe de copas, né? E que cartas, então, seriam essas? Eu tenho pajem, também conhecido como valete. Então, eu fui lá no dicionário buscar a definição de pajem. Aí vem lá. É um jovem, eu destaquei, né? Serviçal, que prestava serviços a outros nobres, aos cavaleiros, aos reis, às rainhas, né? Era uma pessoa de confiança e de companhia.
E ele era muito útil, né? Porque ele fazia parte lá das pessoas que prestavam serviços para esses nobres, né? E eu destaquei aqui que se trata de um jovem. Isso tem importância simbólica, né? Quando a gente vai fazer a leitura de um jogo. Eu botei aqui uma imagem, né? O pajem, né? Junto, aqui no caso, um cavaleiro, né? É muito comum isso em filmes épicos, né? Que trazem lá, por exemplo, a época da Idade Média, né? Geralmente o cavaleiro tinha lá o escudeiro, que ficava sempre junto com ele, auxiliando né, na sua rotina lá da vida de um cavaleiro. Então, tem 4 personagens na corte. O pajem, o segundo seria o cavaleiro, né? O cavaleiro, né, também não é uma pessoa muito velha. Ele tem que ser uma pessoa mais velha do que o pajem, né, mas alguém dotado de muito vigor físico, né, para poder exercer com a contento a sua função, que era muito importante lá em relação ao reino, né? Então, geralmente, os cavaleiros eles prestavam serviço à igreja, né? Então, sempre quando a gente fala em igreja com I maiúsculo, é a igreja católica, né? Quando a gente estuda história, todo mundo deve lembrar, igreja com I maiúsculo é a igreja católica e do rei, né? A igreja tem muita influência no tarô, assim como a cultura, né? Em relação a costumes, hábitos do povo em si. Então, o segundo elemento da corte, que são 4, seria o cavaleiro, que é mais velho do que o pajem, mas ele não pode ser uma pessoa já com uma idade avançada, senão ele não consegue exercer a função nobre lá de proteger o pessoal do clero e o rei, né? A gente tem também a figura da rainha, né, que sempre estava atrelada ao rei, né? Se o rei fosse vivo, o poder dela era muito limitado, né? Em função do famoso e malfadado patriarcado, né? Onde a igreja alimenta de forma exuberante. E como o tarô tem muita influência da igreja, o tarô também traz esse aspecto, né? E embora a gente não concorde com esse tipo de coisa na vida prática, em termos de simbolismo, né, ele entra como um elemento fundamental para a gente poder fazer a leitura dos jogos e na questão do autoconhecimento também, né? Então, embora ela fosse soberana, ela sempre estava vinculada à figura do rei, a não ser que ela fosse viúva, né? Aí ela poderia ter esse poder que o rei tinha, mas normalmente, ou em alguns casos, esse poder já era transferido para um príncipe, né? No caso, a prole masculina, alimentando a questão do patriarcado, né? Então a gente vê aqui que em termos de idade, né, já era uma pessoa mais madura, né? E a rainha não tem esse papel de atividade, né? Ela fica mais lá no castelo, né? Cuidando de tarefas bem diferentes né, do rei, por exemplo. E, por fim, a gente tem a figura do rei, né? Também uma pessoa de idade, né? Uma pessoa já madura, em termos de idade, e que tinha lá o seu poder, né, pleno, né, soberano, né, e muito atrelado à questão do divino, né? Para ele ter essa consolidação do seu poder,
atrelava-se essa questão que foi Deus que escolheu, Deus que nomeou, e isso alienava, né? E ainda aliena, grande parte do povo pensa como se pensava na Idade Média, né? E aí, com isso, ele perde o poder de reação contra as opressões, contra as explorações, né? E isso nos remete lá à Carta da Força, lembra? A pessoa fica sem força, fica aniquilada diante dessa questão aí, dessa manipulação ideológica a nível de aparato que atua no inconsciente das pessoas. Né? Então, Deus, né, era que escolhia o rei, aí quem é que ia contra Deus? Né? Já que Deus representava e ainda representa, né, essa figura, um poder que ninguém pode se opor, a não ser o nosso amigo lá, o arcano 15, o diabo, né? Lúcifer, no caso. Certo? Então, o pajem, uma pessoa muito jovem, o cavaleiro nem tanto, mas ainda um jovem, porque precisava de vigor físico para poder lutar e defender a igreja e o rei, e os dois maduros, que eram a rainha e o rei. Né? Então, baseado nesse dado, eu criei essa tabelinha aqui que vai ajudar muito a gente a ler um jogo quando uma das figuras da corte aparecer. Né? Então, a gente tem que a carta da corte pode trazer um jovem ou uma pessoa madura. E aí, ela pode ter o componente de ação, de movimento, ou ser uma figura simbolicamente receptiva. Né? Então, no caso do pajem, por exemplo, ele fica nesse quadrinho aqui porque ele é um jovem e ele não é uma personagem de ação na questão simbólica. Então, ele vai ser receptivo. Né? No caso do cavaleiro, que é um jovem também, né? Com muito vigor físico, com muita predisposição para ação. Então, ativo. Né? E os personagens maduros, que são o rei e a rainha, o rei estaria nessa coluna aqui da ação e a rainha na coluna da recepção. Né? Então, com essa tabela aqui, a gente já consegue ler quando uma carta da corte aparece no jogo. É só colocar essa tabela aqui associada ao naipe. Né? Então, por exemplo, se sai um pajem de copas, né? E o jogo fala sobre relacionamento, né? Em relação a sentimento, ao elemento água. Então, a pessoa quer saber, por exemplo, dentro de um contexto dessa relação, o que esperar, né? Em função da outra pessoa que está nessa relação. Então, a gente já pode olhar aqui, não. Traz uma questão de maturidade, né? De ainda estar começando a formar essa questão do sentimento, tá? Facilita muito na leitura, né? essa tabelinha aí. Né? E a gente pode, por exemplo, se for um cavaleiro de paus, né? A gente sabe que é jovem e muito ativo. Né? Então, mas paus não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com aventura. Né? Então, uma pessoa que está buscando o quê? Uma aventura. Então, facilita muito na hora de ler, e a gente vai fazer isso com os 4 personagens da corte, né? O pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Né? Então facilita muito. A gente nem precisa estar muito ligado de início, no caso do tarô mitológico, com o personagem, porque vocês lembram que do 2 ao 10 é a história, mas o as e os 4 elementos da corte, né,
eles têm o seu próprio mito em particular. Então é mais coisa para a gente lembrar, né? Então você tem o rei de copas, o rei de paus, o rei de espadas e o rei de ouros. Cada um desse no tarô mitológico vai ter um personagem que a gente vai ter que lembrar e lembrar as características desse personagem, né? Então essa tabela vai ajudar muito, mas muito mesmo na hora de uma leitura. A gente já sabe que se o rei for de copas, por exemplo, né, simbolicamente seria um homem maduro, que isso a gente está falando de energia, né, psíquica, e assim, muito comprometido com a questão do sentimento, né? Ao contrário, por exemplo, de um rei de espadas, que traz muita questão do mental, muito conflito, né? Uma pessoa que oscila, que problemática, enfim, né? E a gente, isso aqui é um macetão, é um bisuzão para a gente ler o jogo, beleza? Então guarda bem esse quadrinho aí para as cartas da corte. Então, para reforçar essa questão, nós vamos atrelar cada personagem desse aqui com seus respectivos naipes. E nessa ordem aqui, para a gente guardar, né? Fogo, terra, ar e água, em função dos triângulos que a mandala astrológica forma no desenho lá, na disposição das cartas, né? Então, reforçando aqui, um cavaleiro de copas é diferente de um cavaleiro de espadas, né? Aqui, o que vai se destacar é a questão do mental, aqui é do sentimento, né? O cavaleiro de ouros, por exemplo, né, está voltado para questões materiais, né? O rei de ouros, né, também, aquela coisa do... Né, o importante vai ser ter dinheiro, ter casa, ter carro, né, e assim vai, né? Para os quatro elementos. Os quatro elementos e os quatro personagens aqui da corte. Então, assim, o que à primeira vista seria algo difícil, né? Essa tabela ela desmistifica isso e facilita muito na leitura do jogo, né? E aí, a gente vai ficando por aqui, né? Esse estudo de hoje seria como se fosse uma introdução aos arcanos menores, para o vídeo não ficar muito extenso, né? E aí, naquela ordem dos triângulos da mandala, nós, no próximo estudo, vamos destrinchar o naipe de paus, função psicológica da intuição, elemento fogo. E aí vamos falar do mito de Jasão e o velocino de ouro, ou o velo de ouro, ou Jasão e os argonautas. Tranquilo? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!